Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. O cristianismo é mais uma religião? O cristianismo é mais uma escolha para os homens chegarem a Deus? Afinal de contas, o que é o cristianismo? É mais uma religião? Não, não é. E nós temos base nas Escrituras Sagradas, nas palavras de Jesus e dos apóstolos, para nós mostrarmos que dentre todas as, religiões, seitas e doutrinas, o cristianismo não é apenas uma religiosidade. E também o cristianismo não foi criado por homens. Muitos querendo dar combate, muitos querendo tirar a credibilidade da fé cristã. Vinculam a fé cristã a Calvino, a Lutero, a Constantino, a um Papa fulano de tal, e assim tentam tirar as bases de toda a fé cristã. O cristianismo não é uma religiosidade. Naturalmente, grande parte dessa religiosidade partiu sim de homens, mas com alguma orientação de Deus, como aconteceu com o povo judeu no Antigo Testamento. Mas o cristianismo é um projeto de resgate. É um projeto de reconciliação. É um projeto de reatar os laços entre Deus e os homens. E essa obra de resgate não foi projetada por nenhum homem ou mulher, ou sínodo, ou concílio, ou igreja, mas foi plano de resgate de dois espíritos puros, perfeitos, eternos, consonantes e soberanos. O Espírito de Deus Pai e o Espírito de Deus Filho. Desde a eternidade. Não havia, portanto, nenhum homem sobre a terra. Não havia, portanto, nenhum animal rastejante sobre a terra. Não havia nenhuma erva crescendo sobre a terra quando Jesus Cristo, um Espírito eterno com o Espírito de Deus Pai, na sua presciência, na sua onipresença, onipotência e onisciência, criou um projeto de resgate, já sabendo da fragilidade da raça humana que seria criada. Antes mesmo que houvesse o homem sobre a terra, antes mesmo que a terra fosse formada como nós conhecemos hoje, já havia um projeto de resgate de dois espíritos puros, perfeitos e soberanos. Assim, vincular o cristianismo a homens, doutrina de homens, é um enorme engano e desconhecimento de algumas passagens bíblicas. Nós temos, por exemplo, no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, um demonstrativo da eternidade de Deus Pai, de Deus Filho e dessa obra de resgate que nós chamamos cristianismo. Em Apocalipse 13, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Que cordeiro é esse que foi morto? Que cordeiro é esse que foi imolado antes
da fundação do mundo. Aqui está desde a fundação do mundo. E desde a fundação do mundo havia homens, igrejas e instituições religiosas? Não. Quem é esse cordeiro morto desde a fundação do mundo? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, Agnus Dei. Então, esse plano de resgate, no sacrifício, na morte vicária e na ressurreição de Jesus, já está previsto antes mesmo da fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Para citar um segundo texto, eu havia separado cerca de 7 ou 8, mas eu vou ficar apenas com 2. Você pode encontrar depois na sua Bíblia outras passagens, no caso semelhantes a essa. No Evangelho, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 3, 4 e 5. Efésios 1, versículos 3, 4 e 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, antes da fundação do mundo, o cristianismo, o projeto de resgate, de reconciliação de uma humanidade perdida e pecadora com Deus, é projeto muito anterior à fundação do mundo. Como eu disse antes que pudesse crescer a primeira erva no campo, antes que o primeiro animal mais primitivo rastejasse sobre a terra. Deus é Deus. Jesus é Jesus. Puros, perfeitos, eternos, soberanos. Foram eles que confeccionaram esse plano de salvação chamado cristianismo. Naturalmente, vêm os homens querendo atribuir a Roma, a Jerusalém, a Constantinopla, por que não a outros lugares? Né? E citam Lutero, que teve a sua participação histórica muito depois desse plano ser elaborado. Falam em Constantino, falam em Calvino, falam numa série de outras pessoas com o único intuito de dizer que o cristianismo está em função, é uma doutrina elaborada por homens para homens. Lê do engano. Homens e mulheres mentirosos e falaciosos que corrompem a verdade. Em todo seminário teológico, em todo o mundo, o que se ensina e o que se responde é: o cristianismo é uma obra eterna que surgiu no coração de Deus Pai e no coração de Deus Filho, para a reconciliação de Deus com o homem. Por isso, o cristianismo é a religião. Não é uma religião, não é uma doutrina a mais, não é muito menos uma seita, não é muito menos uma filosofia. É fruto perfeito, elaborado na eternidade por Deus Pai e Deus Filho. Mas muitos sabem dessa verdade e procuram ocultar essa verdade em nomes como Lutero, Constantino, Calvino e outros, querendo dar uma conotação humana
a esse cristianismo cuja origem, cuja formatação foi feita por dois espíritos puros. Por isso é que, com toda a interferência dos homens, através dos séculos, através da literatura diversificada que formou os 66 livros da Bíblia, apesar disso tudo, as bases salvíticas do cristianismo continuam inabaláveis. E as pessoas não gostam disso porque nada pode destruir o projeto de Deus. Projetos de homens existem muitos. Eu e você podemos amanhã criarmos duas religiões, duas seitas, duas doutrinas. Podemos registrá-la e ninguém pode dizer nada. Podemos criar os maiores absurdos teológicos. Podemos criar as maiores tolices doutrinárias. De homens para homens. E vai ter gente seguindo a gente. E vai ter gente, no caso, adorando gente. Assim é o ser humano. Mas quando a verdade chega, muitos se constrangem. O cristianismo é o único que é a religião que Deus estipulou para nos reconciliarmos com Ele. O cristianismo nos proporciona algumas coisas que só Deus pode proporcionar por intermédio de Jesus e do Espírito Santo de Deus e com base nas Escrituras Sagradas. Que muitos dizem que não tem valor, que foi escrito por homens, esse discurso cansativo e também pueril, mas nós sabemos que as Escrituras são divinamente inspiradas e direcionadas, portanto, pelo Espírito de Deus. A reconciliação entre Deus e os homens, que é promovida por Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nos concedeu o ministério da reconciliação, o ministério que todos nós cristãos temos. E também continua: Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados de outrora. E ainda nos deixou a palavra reconciliadora, a palavra, no caso, revelada, a palavra santa, a palavra de Deus, dos profetas, de Jesus e dos apóstolos. Reconciliação é vontade soberana de Deus em Cristo para as nossas vidas. Na carta aos Romanos, nós temos a justificação. Somente o cristianismo justifica o homem e a mulher. O homem que vem em comportamento secular, pecaminoso. E esse homem, quando olha para a obra redentora de Jesus, aceita essa obra redentora na sua morte voluntária e na sua ressurreição, ele passa a ser justificado por Cristo. Na carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 24, 25 e 26. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos.
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo exemplo, justificação. O primeiro exemplo que nós demos, reconciliação. Nós temos também a remissão de nossos pecados. Nós temos a redenção. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, cada um de vós seja transformado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Reconciliação com Deus, justificação, remissão dos pecados. E em quarto lugar, que já temos bastante tempo de vídeo, a capacitação. A capacitação que só é dada pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus que é concedido, não é conquistado, é concedido a todo homem e a toda mulher que incorpora no seu entendimento, com amor e com reverência, a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário, como nós vimos aqui, justificados pelo seu sangue, e aceita o Espírito Santo de Deus, recebe o Espírito Santo de Deus, que é o nosso capacitador. O Espírito Santo de Deus, prometido por Deus Pai e prometido por Deus Filho. É o Espírito soberano, coeterno e glorioso, consonante, coeterno, co-soberano, com Jesus e com Deus Pai, para nos capacitar na nossa vida cristã. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, Jesus afirma: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Consolador é um Espírito, não é uma filosofia, uma codificação, uma doutrina, não é um ponto de vista, é um Espírito prometido por Jesus e prometido por Deus Pai, o Espírito Consolador. Consolador no sentido que, na partida de Jesus, glorificado para os céus, ele ficaria fazendo a parte de Jesus. Por isso, existe consonância total e absoluta entre o Espírito Santo de Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse Espírito já capacitava os discípulos de Jesus para dirimir qualquer dúvida, dizendo que o Consolador é alguma coisa desses últimos séculos. Não é, não. É da época de Jesus. Porque no mesmo Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, Jesus afirma, 16 e também 17, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber ainda, porque estava incipiente a divulgação da fé cristã. Porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis. Vós quem? Os seus discípulos. Aqueles que eram os convivas de Jesus, que aprenderam diretamente dele que essas coisas são verdadeiras. Esses já conheciam.
Porque Jesus diz: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Uma vez o Espírito Santo habitando em uma pessoa, Deus não perde mais essa pessoa. Então nós vemos assim que o cristianismo não é mais uma religião como se fosse mais um partido político, como fosse mais um ponto de vista, como se fosse um time de futebol do campeonato nacional. Não. Também não é uma religião, é a religião. É o projeto de Deus Pai e de Deus Filho para todo homem e toda mulher de boa consciência, que sabiamente olha para a obra redentora de Jesus. Mais especificamente, olha para a cruz do Calvário e entende que ali aconteceu uma morte voluntária, vicária, substitutiva em nosso favor. E na sua ressurreição, os nossos pecados foram esquecidos, foram anulados. É na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, morte voluntária, que nós somos reconciliados com Deus. Podemos afirmar que o cristianismo é ímpar. Não existe nenhuma religião par com ele. O cristianismo é único, é exclusivo, porque vem de Deus, vem da perfeição, vem da eternidade. E mentem os homens quando dizem que o cristianismo é obra de mãos humanas. Que Deus abençoe você, que você verede pela escolha que Deus fez para mim e certamente será a tua escolha. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.